Boa noite, gente. Todo mundo bem? Mais um domingo que a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje, conseguir novamente o meu microfone da Sandy Júnior. Eu não fui feito para ficar segurando o microfone, porque daí o pessoal me xinga. Porque eu vou baixando a mão, e eles vão subindo o som, e vai dando microfonia. Muito obrigado. Então agora eu voltei para o meu microfone da Sandy Júnior e agora as coisas vão ser diferentes. Gente, um último aviso antes de a gente entrar no culto. Caso você seja um casal que não quer ter filhos, eu digo para você não beber da nossa água aqui da igreja. Que a gente está com mais um casal grávido aqui. Então, eu indico você, se você não quer, meu marido disse que vai fazer vasectomia, mas ainda não fez. Não toma água aqui. Dá uma seguradinha, que agora a Amanda também está grávida. Então, o negócio está evoluindo demais aí. Né? Então, a Biga eu já proibi. Eu trouxe a garrafa dela, ela vai tomar, né? Só em casa de novo, se precisar eu compro água para ela. Hoje nós vamos encerrar nossa série sobre assumir o controle da nossa vida. Como é importante nós termos o controle das coisas que estão acontecendo. Como é importante a gente saber qual o rumo que a gente está levando. Como é importante a gente conseguir controlar qual que é o nosso futuro. Quais são a resolução daquilo que a gente está fazendo. Então, às vezes, a gente não se dá conta disso. Mas as decisões e as atitudes que a gente está tomando hoje, elas vão impactar positivamente ou negativamente no nosso futuro. Então, por isso que é importante nós sempre assumirmos o controle. Você já sentiu que você perdeu o controle de alguma situação da sua vida? Talvez você tenha pensado que você perdeu o controle com o chefe de trabalho. E realmente isso é algo que você não controla. Você não controla se o chefe vai pegar no pé ou não. Você não controla se vai ter um problema na empresa ou não. Mas você consegue controlar o que você vai sentir e agir, inclusive em relação àquilo. Você controla se você vai conseguir se motivar de uma outra forma para estar indo ao trabalho. Você não controla como que o cônjuge acorda. Você não controla o período da sua esposa. Você não controla o estresse do seu marido. Mas a gente consegue controlar a forma como a gente age em relação a isso. Assim como também nós não conseguimos controlar os problemas financeiros que surgem no país. E a gente está aí em um momento onde o emprego está alto, né? Nós temos um índice de emprego, talvez em pouquíssimos outros momentos ele foi tão alto quanto está hoje. Só que o nosso poder de consumo está cada vez menor, porque o nosso salário está reduzindo em relação ao que a gente tem que comprar. E às vezes a gente começa a ficar ansioso em relação a isso. Por quê? Porque nós não controlamos isso. Mas a gente controla o nosso dinheiro, a forma como a gente gasta, como a gente investe, como a gente cuida dele. Então existe uma forma de a gente controlar. A gente não controla a nossa saúde. A gente pode ficar doente agora, pegar um gripão essa semana, que não é nada incomum, né? A gente pode pegar um gripão e a gente não controla isso. Mas a gente consegue controlar parcialmente a forma como nós cuidamos do nosso corpo. A forma como nós praticamos exercício físico, como nós tomamos vitaminas, como a gente tenta fazer alguma coisa para que a nossa saúde fique um pouco melhor. Tem um texto onde Paulo fala para Tito, que ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa. Hoje, Jesus nos deu uma opção de controle da nossa vida. É uma graça que é salvadora a todos nós. Mas ela não é passiva, ela existe uma resposta sincera, uma renúncia do controle consciente das nossas ações, para que o Senhor possa nos ajudar a controlar a nossa vida de uma maneira sensata, justa e piedosa. Piedosa com domínio espiritual, justa com domínio nas nossas relações e sensata com domínio de nós mesmos. Só que isso a gente apenas consegue encontrar em Jesus. E é isso que nós estamos falando durante esse mês. Na primeira semana a gente falou sobre a língua, como é difícil a gente controlar a língua. E a Bíblia traz muitas advertências sobre a língua. E quando a Bíblia fala sobre língua, existem dois conceitos, que é a Lashon Hara e a Lashon Hatov, que é a língua má e a língua boa. A língua que tem um poder de destruição grande demais, mas a língua também que tem um poder de construção muito grande. Aquela língua que às vezes você precisa segurar quando ela está má, mas você precisa soltar ela quando ela está boa. E a gente viu que nós precisamos entender que nós precisamos controlar a nossa língua. Filipenses
falou para a gente que nós precisamos cuidar o que nós estamos enchendo o nosso coração, a nossa mente. O que a gente está levando para a nossa vida? O que a gente está buscando de conceitos para isso? E aí Filipenses diz para a gente buscar em Deus isso, que é a forma de nós controlarmos a nossa língua. É a gente colocar cada vez Deus mais para dentro do nosso ser. Na segunda semana nós vimos sobre o controle do nosso tempo. E nós vimos que 65% dos brasileiros afirmam que não tem tempo livre. Não tem tempo para fazer nada. Só que todos nós temos o mesmo tempo. E todos nós fazemos coisas distintas, diferentes. Então todos nós conseguimos tempo para fazer algumas coisas. E nós vimos que a tecnologia, ela sempre foi avançando na história. Assim como antigamente o modo de se mover de forma mais rápida era com um cavalo, hoje nós temos carros velozes, que a gente consegue ir muito mais rápido. Por quê? Porque a tecnologia avançou. E assim a nossa percepção de tempo também mudou. Porque hoje nós estamos cada vez mais fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Cada vez mais a gente tem demandas que não acabam nunca. E aí a gente viu que tem uma pesquisadora que falou sobre uma alta quantidade dos agoras que nós temos hoje. Nós não vivemos mais apenas um agora. Porque enquanto nós estamos conversando aqui agora, eu acho que já acabou o jogo, mas estava rolando o jogo do Flamengo e do Bayern de Munique. E aí a gente sabe que está rolando esse jogo e às vezes a gente fica meio ansioso. Eu nem sou flamenguista, mas eu queria olhar. Eu queria saber quanto que estava. Olhei antes, estava 4-2. Aí eu olhei ali, legal e tal. Mas eu não estou vivendo aquele jogo naquele momento. Mas se tornou um agora para mim, que eu pude colocar ele aqui, me inteirar dele, mas não é o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo aqui, nesse momento com vocês. Assim como o trabalho acaba tornando isso também, e aí a gente tem cada vez mais dificuldade para lidar com o nosso tempo. Por isso que nós vemos 3 passos práticos para a gente cuidar do nosso tempo. Colocar o propósito de Deus como uma prioridade diária. Organizar as nossas distrações, porque nós precisamos de distrações. Nós precisamos de coisas que vão aliviar nossa mente. Nós precisamos do ócio também. Só que a gente precisa organizar para que não seja a grande maioria do nosso tempo coisas ociosas. Coisas que apenas nos distraem da nossa realidade. E por último, planejar os nossos dias, pensando que existe uma vida além da vida que a gente vive aqui, que é uma vida eterna. Na última semana, ou melhor, na penúltima semana, que semana passada foi o Diego que pregou aqui pra gente, nós vimos um pouquinho sobre o controle do nosso coração. E a gente viu esse texto, ou melhor, o controle do nosso dinheiro, que eu vi o coração ali, deu um bug aqui. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e vai desprezar o outro. Isso aqui foi Jesus que disse. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso aqui, gente, é o único momento na Bíblia onde Jesus coloca alguém no pé de igualdade com Deus. Na mesma terminologia, vamos dizer assim. Jesus nunca usou para outra pessoa, Senhor. Ele não usou isso para Pilatos, ele não usou isso para nenhum dos grandes líderes daquele momento, ele nunca chamou ninguém de Senhor. Mas ele fala que o dinheiro é um Senhor assim como Deus. E a gente precisa cuidar como que a gente está lidando com o dinheiro. Nós vemos que amar ao dinheiro é diretamente odiar ao Senhor. Porque o dinheiro vai pedir que a gente priorize somente Ele, que a gente adore somente Ele e a gente deixe Deus de lado na nossa vida. E aí nós vimos que nós precisamos viver a vida. O texto de 1 Timóteo falou que nós precisamos viver a nossa vida com piedade e com contentamento. Que isso vai fazer que a gente consiga viver uma vida boa, não deixando com que o dinheiro nos domine. Piedade, nós vimos que na prática é a gente conseguir entregar a nossa vida completa para o Senhor. Só que às vezes a nossa obediência ao dinheiro não permite que nós sejamos generosos com aquilo que Deus está nos dando e com as oportunidades que nós temos de, por exemplo, ser generosos com a igreja. Então nós questionamos em relação a isso que nós precisamos ser generosos com o Senhor. Mas isso precisa ser com alegria, como o Vitor falou aqui antes. Não precisa ser um peso. Só que nós não podemos deixar com que o dinheiro controle o nosso coração e a nossa vida. E por último, nós precisamos ter contentamento, principalmente com a vida que a gente tem. Porque às vezes nós somos tão reclamões que a gente desconfia da forma como Deus está cuidando da gente. E essa é a forma de a gente entender que é Deus que nos comanda e não o dinheiro.
Se o dinheiro está no lugar errado, é ele que está controlando a sua vida. Seja generoso de verdade e assuma o controle, começando por entregar as finanças para Deus. Entendendo o que Deus quer que você faça em cada área. Mas eu não sei, a Bíblia tem todas essas respostas. E isso é muito interessante. E por último, nós precisamos assumir o controle do nosso coração. Talvez você já tenha alguns questionamentos que você faz. Devo me casar com essa pessoa ou não? Aceito uma proposta de emprego ou não? Começo o meu próprio negócio ou não? Devo mudar de cidade? Aqui não está tão legal. Estou passando por algumas dificuldades. Tenho mais um filho? Bebo a água da igreja ou não? Né? Troco de carro agora ou não? Talvez você faça esses questionamentos, que são coisas comuns. São coisas que a gente passa na nossa vida. A nossa vida, ela é cheia de pequenas decisões e de grandes decisões também. Algumas delas nos colocam em verdadeiros dilemas. Tem escolhas que impactam muito a nossa vida. Tem escolhas que não impactam tanto. Aonde a gente vai jantar hoje à noite não tem um impacto tão grande. Vou jantar em casa, vou sair, vou pedir o quê? Não tem um grande impacto. Agora, eu fazer um financiamento de uma casa, isso vai impactar a minha vida por anos. Isso vai impactar meu orçamento por anos. Decidir se eu caso com alguém ou não, isso vai impactar minha vida eternamente. Existem diferentes decisões para coisas parecidas. E tem um estudo que é o Richard Thaler, que é um cara que ele ganhou um Nobel de Ciências Econômicas. E aí nesse estudo ele fala que as nossas decisões, elas não são baseadas apenas na razão. Eu acho muito interessante porque ele usou isso pensando na bolsa de valores e na forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Não é simplesmente uma decisão que as pessoas tomam no dia a dia. Ele fez algo um pouco mais aprofundado. Como que as pessoas lidam com os próprios negócios? Que são coisas que normalmente a gente tem um cuidado um pouco maior. E ele notou que nós não tomamos decisões baseadas apenas na razão, mas sim por emoções, por impulsos e pelo contexto que a gente vive. Isso é muito interessante porque muitas vezes, mesmo sabendo o que é o melhor, mesmo sabendo a melhor decisão para a gente tomar, mesmo sabendo qual que é o caminho que a gente deve seguir, a gente não toma ele. Você já notou isso? Muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa dizer, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas na hora de fazer a gente faz diferente. Talvez você já brigou com alguém, e aí você se caiu em si. Você viu que você tinha errado. Você viu que você rateou. Só que aí você está afastado da pessoa, né? Sabe aquele negócio que assim, a gente fica 2 horas separado e a gente fica pensando? Pensou, tu falou assim, pisei na bola. Mas eu vou chegar, eu vou olhar nos olhos da minha esposa e vou falar assim, desculpa, amor. Eu me exaltei, desculpa. Não deveria ter falado isso aqui, falei um negócio errado aqui. Só que aí você chega em casa e você olha nos olhos da sua esposa. Quando você olha nos olhos da sua esposa, ela fala uma palavra que te deixa com raiva. O que você faz? Você fala, me desculpa, meu amor, eu realmente pisei na bola. Ou você fala, acho estranho. Né? Só acho estranho que agora tu está falando isso aqui, né? Engraçado tu falar isso. E aí você rebate, mesmo sabendo o que você tinha que fazer. Mesmo sabendo que você deveria pedir desculpa. Você não age assim. Por quê? Porque os nossos impulsos e as nossas emoções gerem muito a nossa tomada de decisões. Talvez, sabendo que você precisa economizar, você não fez isso. É um impulso, você acabou comprando mais do que deveria. Talvez você ficou frustrado com o seu peso e pediu uma pizza. Para você se jogar de vez. Falou assim, nunca vou conseguir mesmo. Né? Talvez nos seus relacionamentos, como eu falei agora, você fez algo errado com alguém. Mas na hora de pedir desculpa, você não consegue. Porque existem sentimentos interferindo na sua tomada de decisões. Talvez você viu alguém fazendo algo errado. Você julgou ela e se afastou. Você nem foi ver o que estava acontecendo. Porque é algo que você não suporta. E ao invés de ajudar a pessoa, você afasta ela. Ou talvez, por estar junto de algumas pessoas, falou ou acabou agindo mal, mesmo sabendo que não deveria ter feito isso. O que o Thaler propõe faz total sentido. Nós costumamos ter conhecimento do que precisa ser feito, mas no impulso da emoção, nós não agimos conforme ele, o que traz consequências negativas.
Você já pensou sobre esse hino aqui? Canto Alegretense, todos nós conhecemos. Né? Se alguém puxa, todo mundo canta. Né? É o Evidências do Rio Grande do Sul. Isso aqui é quase um segundo hino do nosso estado. Mas talvez você já refletiu, assim como eu já pensei sobre isso quando eu estou cantando. Assim. Não me perguntes onde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete, ouvirás toque de gaita e violão. O que significa isso aqui? Não me pergunta o que tu vai seguir. Segue teu coração, cara. Ao longe tu vai ouvir alguma coisa. E aí teu coração vai dizer, é por ali que eu tenho que ir. Esse é o caminho. A tua bússola é o coração. É óbvio que essa música não é literal. É óbvio que a gente não consegue ir para o Alegrete sem ligar o Waze. Né? Hoje, óbvio, eu não consigo ir para casa quase sem ligar o Waze. A gente está tão necessitado disso, né? O que ele está falando aqui não é um lugar no mapa, é um símbolo. É algo interno. É uma busca nas raízes gaúchas. Uma memória afetiva. Quando tu tiver isso aqui, tu sempre estará próximo do Alegrete. O sentimento pela cultura. O caminho para o Alegrete está dentro de nós. O caminho para a cultura gaúcha está sempre dentro da gente. E a gente acha isso bonito, legal. Né? É só seguir o meu coração que eu vou chegar aonde eu deveria chegar. Só que, seguir o coração, será que o coração é uma bússola confiável? Será que o nosso coração vai nos levar para caminhos bons, positivos? Ou talvez, se eu lidar sempre com todas as minhas decisões, com a mesma forma como eu não consigo pedir desculpa para minha esposa, será que eu vou agir bem? Será que a minha vida vai tomar um rumo bom? Ou será que talvez eu vou chegar lá na frente com um monte de decisões mal pensadas, com várias oportunidades que eu deixei para trás e com muitas frustrações de coisas que eu deveria ter feito, mas eu não fiz? Cultura gaúcha é uma cultura orgulhosa. Nós somos gaúchos, a gente pode falar. Se tem alguém que não é gaúcho aqui, fica em silêncio. Né? Tipo falar da mãe. Eu posso falar da minha esposa não pode. Né? Eu não falo da minha sogra, principalmente porque ela está aqui. Não falo da minha sogra. Só que, às vezes, a gente tem esse conceito pra gente. Quantas vezes você já ouviu que ela fala? Ou talvez você falou para alguém. Qual decisão que eu tomo? Você está dando um conselho. E aí você fala assim, acho que tu tem que ver o que tu está sentindo. Né? Qual que é a tua vontade? Olha para o teu coração. Vê o que teu coração está te dizendo. Vê o que os teus sentimentos vão te falar em relação a isso. Ou talvez alguém já te deu um conselho especificamente nesse sentido. Só que a Bíblia apresenta para a gente uma ideia de que o coração é enganador. Olha só o que Jeremias fala para a gente, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E além de enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Quem vai conseguir conhecer o coração de verdade? Desesperadamente corrupto. Ele não é só um pouquinho corrupto. Ele tem a tendência a abrir mão de valores. Ele tem a tendência a abrir mão de coisas que são importantes para a gente, para que eu consiga ter um resultado rápido, de algo que eu estou com vontade. Só que a Bíblia adverte a gente de que o coração ele é falho. Ele é influenciável, ele vai nos enganar. Coração tem diferentes significados dentro da cultura. Na cultura grega, coração é o cardio, por isso que a gente faz cardio na academia. Né? Quem faz cardio na academia, né? Eu normalmente enrolo o personal para não precisar fazer cardio. Mas na cultura grega é um lugar de processos emocionais e sentimentais. Essa ideia de que o coração é o nosso sentimento. E às vezes a gente fica feliz e a gente fala assim, fiquei com o coração quentinho. Aí às vezes a gente está falando assim para alguém assim, estou com o coração machucado. Por quê? Porque eu estou emocionalmente ferido de alguma coisa. Porque eu estou emocionalmente feliz com algo que aconteceu. Mas na cultura hebraica, que é a cultura do Velho Testamento, e a cultura judaica, que é o que basicamente engloba toda a Bíblia, todo o contexto de tudo que está sendo falado, ele tem como um pano de fundo a cultura judaica e a cultura hebraica. Nós precisamos entender o que os escritores quiseram dizer para a gente. E segundo essa cultura, essa palavra coração é leve, que traz uma ideia de mente. O centro dos nossos pensamentos e o centro das nossas decisões.
Isso é o coração quando a Bíblia fala sobre coração. Então Jeremias está falando para a gente que as nossas decisões, a nossa mente, o centro dos nossos pensamentos, ele é corrupto. E ele faz com que a gente, muitas vezes, tome decisões ruins. Mas por que isso? Por que isso acontece com a gente? Jesus fala também. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui minha mãe me falava muito. Né? Eu xingava, falava alguma coisa, ela dizia, ó, a boca fala que está cheio o coração. Só que é verdade. As nossas decisões e a forma como a gente lida com a vida, ela é um reflexo de como nós estamos internamente. Ela é um reflexo daquilo que nós estamos entesourando dentro de nós. Coração são as nossas emoções, mas é a forma como influencia a nossa mente tomada de decisões ao mesmo tempo. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós precisamos controlar ele e guiar ele de uma forma positiva. Como que está o seu coração hoje? Seu coração tem sido uma fonte de vida? Ou talvez não? Seu coração tem trazido vida para você? Seu coração tem feito com que você tome boas decisões ou não? Mas como que a gente deixa que as emoções e as vontades não interfiram na nossa tomada de decisões? O primeiro passo é entender que toda ação que nós tomamos, ela é influenciada por algo do nosso interior. Toda decisão que a gente tomar, nós teremos uma influência. Talvez você fale, eu não sou influenciável. Mas por que você está usando a roupa que você está usando? Por que você comprou o que você comprou na última semana? Por que você conversou com as pessoas, que você conversou na última semana? Tudo isso são escolhas que nós fazemos. Que essas escolhas trazem uma influência. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala para a gente que nenhum de nós é uma ilha fora do continente. Mas todos nós fazemos parte do todo. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver afastado, sem influência de ninguém. E tem um texto muito interessante que eu queria que a gente olhasse hoje, que é um texto que está lá em Atos 5, que é uma história de um casal que seguiu o coração deles e permitiu que as emoções, os medos, talvez as frustrações e a forma como eles estavam sendo influenciados na vida, impactasse a vida deles, os levando inclusive à morte. Esse texto está lá em Atos 5, que acontece pós Jesus morrer, ressuscitar. Aí Jesus encontra com os seus discípulos que ficaram lá aguardando ele em Jerusalém. Aí Jesus ele encontra eles, Jesus fala com eles e ele volta para o céu. E aí a partir daqui, os discípulos não têm mais um encontro com Jesus. Depois desse momento, agora eles estão sós. Agora Jesus deixou o Espírito Santo para guiar e para dar um suporte para os apóstolos. Então quando isso acontece, eles começam a pregar. Eles começam a ensinar, eles começam a curar. E aí aqui a gente tem uma primeira pregação de Pedro, onde 3.000 se convertem e eles batizam essas pessoas. A gente tem muita gente evangelizando, a gente tem muita gente saindo. E aí o texto relata para a gente que da multidão dos que creram, essa ideia de multidão é realmente uma multidão. Milhares de pessoas creram nos discípulos e na mensagem de Jesus aqui. Uma era a mente e era o coração dessas pessoas. Ninguém considerava exclusivamente seu nada do que possuía. Tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Porque não havia entre eles necessitado algum. Porque os que possuíam terras ou casas, eles vendiam e traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, gente, o pessoal estava se convertendo, o pessoal estava entendendo que Jesus era o Messias. Jesus era o Filho de Deus que agora trouxe uma nova perspectiva de vida. E essas pessoas, elas estavam animadas, elas estavam empolgadas. E elas estavam pegando o que elas tinham, vendendo e dando para os apóstolos.
Eles vendiam as casas, eles vendiam tudo que eles tinham e eles ficavam todos reunidos, falando sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus, pregando sobre Jesus para as outras pessoas. Então, ninguém pensava que agora eles deveriam pegar o dinheiro deles para viver. Eles entregavam tudo. E o texto fala que ninguém passava necessidade. Eles distribuíam conforme a necessidade de cada um. Existia uma unidade entre todos. Existia um propósito em comum entre eles. Eu acho muito interessante porque fala que era só um. A mente e o coração. Olha que conceito interessante. O início da igreja era uma igreja que tinha uma mente e um coração. Era uma igreja que avançava para o mesmo lado. Era uma igreja que tinha propósitos em comum, avançar o evangelho de Deus. Fazer com que o reino de Deus chegasse da forma mais rápida possível. E por causa disso eles se desgastavam. Eles davam tudo que eles tinham, eles se dedicavam. Eles aprendiam sobre Jesus, eles falavam o que eles aprendiam. E a igreja estava crescendo. A igreja estava avançando, as coisas estavam indo de uma forma fantástica. Inclusive, um dos caras mais top dessa época, que era Barnabé, levita, o cara que vivia no templo, natural de Chipre, tinha um campo e vendeu esse campo. O cara que tinha dinheiro, o cara top, vendeu tudo que ele tinha e começou a se dedicar para o ministério. E foi o cara que no início, um dos únicos, que apoiou Paulo. Paulo, o maior pregador que a gente tem da história, que pregou o evangelho para os gentios, que não são os judeus. Ninguém mais queria pregar. Paulo disse, eu vou. Deixa para mim que eu vou pregar para toda a humanidade. E se o evangelho chegou para nós aqui hoje, é porque Paulo começou isso lá atrás. E o primeiro cara que pegou Paulo, disse, cara, eu vou contigo, eu confio em ti, foi Barnabé. Então, um cara top, piedoso, que amava o Senhor, fez a mesma coisa. As pessoas não pensavam mais em si, pensavam mais nos outros do que neles próprios. E esse é um dos pontos principais de por que o coração deles era um. De por que o coração deles estava tão voltado para o Senhor. Porque eles não pensavam mais neles. O pensamento era nas pessoas, em Jesus. Só que, quando a gente chega no capítulo 5, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O contexto daquela época era um contexto inspirador. Imagina, gente. Imagina como é que era o ambiente. A galera estava feliz, todo mundo ali animado. As pessoas gostavam de estar juntas, falando sobre Jesus, fazendo as refeições juntos. Um ambiente incrível. Novas pessoas chegando, conhecendo Jesus, batizando. Estava uma loucura. Era um ambiente inspirador. Um dia eles batizaram 3.000. Imagina como ficou o braço dessa galera, baixando lá. Imagina que ficaram meio torneados até, de ter que ficar baixando e subindo, e pega aqui, vai lá e vai. Loucura. A galera estava feliz. Provavelmente eles estavam muito animados, esse casal aqui. Imagina. Um pouquinho antes a gente vê um coxo, o cara não caminhava, foi curado. Pedro e João tinham sido presos. Foram soltos e voltaram bombando, animando todo mundo. Comunidade comprometida com o evangelho. Eles vendo milagres acontecendo ao redor deles. Imagina como é que estava o coração dessa galera. Só que eles pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles sabiam a importância de se dedicarem mais para Deus. Só que no coração deles, a maldade é o que estava mais entesourado. O tesouro deles não estava voltado para o Senhor. O coração deles não estava sendo visto pelo Senhor. No coração deles, as atitudes estavam diferentes das palavras. E eles venderam propriedade. E eles retiveram parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Diferente das outras pessoas, eles não doaram tudo. Eles pegaram, venderam a propriedade e guardaram metade. E até aí, eu não vejo problema nenhum. Estavam sendo generosos.
Eles venderam tudo, eles iam morar lá junto. E eles deram metade para os apóstolos. Imagina você vender uma casa de 200 mil e você dá 100 mil para poder investir. Não é pouco, é bastante, é bom. Eles realmente não precisavam doar tudo. Eles não precisavam fazer igual todos os outros estavam fazendo. Só que aconteceu um grande problema, que o coração deles não estava sendo influenciado por Jesus. Eles não tomaram essa decisão pensando no evangelho avançar. Eles não tomaram essa decisão pensando, cara, com esse dinheiro os apóstolos vão poder ir mais longe para pregar Jesus. Mais milagres vão acontecer, mais pessoas vão aceitar o Messias e vão ter as suas vidas transformadas e vão poder ter uma esperança de salvação dos seus pecados. Não era isso que eles estavam pensando. E eles permitiram que o diabo enchesse o coração deles, que é o que o texto fala para a gente. Então Pedro disse, Ananias, como que você permitiu, cara, que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. Depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. Cara, o que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu para os homens, cara. Você mentiu para Deus. Ananias, foi burro, cara. O que você está fazendo, velho? Ananias chegou e falou para os discípulos, eu vou vender tudo e vou dar tudo para vocês. Para que vocês se dediquem mais para Deus. Só que não era o que ele sabia que ia fazer. E ele mentiu para Deus. Tentaram enganar o Senhor para conseguir um prestígio na comunidade. Para conseguir o status que todos estavam tendo. E eles estavam no hype ali. Eles disseram, não, a gente quer ter isso aqui também. A gente quer agir da mesma forma. Só que o coração deles não estava com a mesma intenção dos outros. E aí, na hora de tomar decisão, eles não agiram da forma como deveriam. Eles não estavam comprometidos de verdade com o Evangelho. E foram hipócritas. Não agiram conforme a razão, eles agiram conforme o que estava influenciando o coração deles. Eles foram hipócritas e viveram de aparência. Muitas vezes a gente pode estar externalizando uma espiritualidade. A gente pode estar postando todos os dias que a gente faz um devocional. A gente pode estar postando músicas que a gente ouviu, louvor, ouvi morada, coloquei lá. Ouvi uma música cristã, falando sobre coisas. Mas muitas vezes o nosso coração está cheio de maldade. A forma como nós estamos lidando com Deus é como se nós fôssemos hipócritas. Não tendo um compromisso real. Deus não quer coisas sem compromisso real com Ele. Deus, Ele quer o seu coração, a sua mente, as suas intenções. Às vezes nós achamos que conseguimos comprar Deus. Com algumas atitudes, com algumas decisões, com o nosso dinheiro. Às vezes você acha assim, não, mas a igreja está começando, eu vou começar a dar um dinheiro legal. A gente precisa de dinheiro? A gente precisa de dinheiro. Só que Deus não quer que a gente simplesmente dê para que a gente possa mostrar alguma coisa. Inclusive Deus disse, Jesus disse, o que a tua mão direita fizer, não deixa que nem a esquerda veja. Porque senão tu vai estar sendo hipócrita. Tu vai estar querendo mostrar algo que não é o que tu tem que fazer. E olha só, gente, como é muito relevante isso. Lá em 1 Samuel, a gente vê um momento onde Saul tenta fazer um sacrifício do jeito que Deus não queria. E aí Samuel exorta ele, xinga ele. E logo depois disso aqui, ele perde inclusive o reinado. Por causa da desobediência em relação a Deus. E da forma como ele tentou enganar a Deus. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é muito melhor que sacrifício. Deus não espera de nós que nós façamos simplesmente sacrifícios. Deus não espera de nós que nós comecemos a encher de práticas na nossa vida, simplesmente. Deus espera que o nosso coração esteja voltado para Ele. E aí, por causa disso, nós vamos começar a fazer coisas. Muitas vezes a gente acha que para eu ter uma espiritualidade boa, para eu cuidar do meu coração, é só eu praticar algumas coisinhas. Eu não bebo, eu não roubo,
eu não faço mal para ninguém, eu nunca matei ninguém, eu não crio atrito com ninguém. Isso faz com que eu esteja bem diante de Deus. Só que não é isso que acontece. Porque todos nós estamos afastados de Deus. Paulo fala para a gente em Romanos que todos pecamos. E nós precisamos desesperadamente de que o Senhor nos livre do nosso pecado. Pecado, gente, são coisas às vezes sutis, que a gente age, que nos afastam de Deus, que ferem a forma como Deus quer que a gente haja. E eu não tenho coisas que eu consigo fazer para comprar isso. Eu não tenho atitudes que eu consigo fazer para comprar. Porque isso é a graça de Deus que me livra do meu pecado. Não existem atitudes que eu posso fazer. Não existem holocaustos ou sacrifícios. Não existem grandes coisas que eu consigo fazer para comprar minha salvação. Para conseguir livrar o meu coração da maldade do pecado. Porque para isso nós precisamos de Jesus. Provérbios 4, ele fala para a gente que acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Coração é onde se origina a vida. Do nosso interior, da nossa mente, é da onde vem a nossa vida. Então nós precisamos entender que o compromisso real com Deus, ele vai muito além de simplesmente fazer coisas. Nosso coração é o que baseia tudo. O nosso coração é a nossa bússola, que vai nos orientar para chegar próximo de Deus, ou o norte vai estar para o outro lado, nos afastando completamente do Senhor. Segundo o pensamento hebraico, vida não é só física. Vida é também espiritual. Isso está intrínseco. Quando se fala em vida, quando nós morremos, a nossa vida ela não termina. A nossa vida física termina. Mas a nossa vida espiritual continua. A nossa alma, ela segue depois disso. E, inclusive, para o conceito hebraico, isso é um dom de Deus, a vida. Foi Deus que deu o fôlego para que nós tivéssemos vida. E é por isso que nós precisamos dele, para conseguir controlar a nossa vida. Não cuidar do nosso coração pode nos matar. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto eternamente. Que é isso que o pecado faz com a gente. E quando o pecado começa a tomar o nosso coração, e começa a nos dizer que nós precisamos tomar decisões, pensando simplesmente no que nós queremos, nas emoções que eu sinto, isso faz com que a gente afaste Deus de lado. Porque as nossas emoções, as nossas vontades, serão contrárias à vontade de Deus. Isso vai fazer com que a gente morra. E assim como todos nós morreremos um dia, fisicamente, nós podemos também morrer espiritualmente afastados de Deus. Que foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Que ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. A questão não foi o dinheiro, mas foram as intenções dele. Em um lugar onde claramente Deus estava agindo, em um lugar onde claramente o Senhor estava botando o Espírito Santo para que o Evangelho avançasse. Primeiro momento da igreja, tinha alguém querendo trazer um pecado para dentro. Tinha alguém com o coração sujo, que ia influenciar as outras pessoas da maldade do pecado. E é interessante porque é um momento marcante na história que quebra um comportamento. Nunca, a gente lê toda a Bíblia, nunca aconteceu algo assim de novo. Nunca alguém morreu simplesmente por fazer isso. Todas as vezes que Deus age de uma forma um pouco mais pesada, é Deus tentando mostrar algo. É Deus querendo dizer, gente, esse padrão de comportamento vai trazer morte para vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. A questão não foi dinheiro, mas foram as intenções do coração deles, que não estavam voltados para o Senhor. Para controlar o seu coração, você precisa permitir que Jesus molde as suas intenções, seus sentimentos e a sua forma de pensar. Nós somos afetados pelo pecado diretamente. Só que Deus disse isso para Jeremias. Jeremias, eu, o Senhor, esquadrinho o coração
e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. A ideia de esquadrinhar aqui, tem outras versões que falam sobre sondar, sobre conhecer, sobre ir mais a fundo do nosso coração. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, porque Ele conhece de verdade o nosso coração. Talvez agora, eu estou falando com você aqui e tem algo interno que só você sabe. Tem um pecado que só você sabe. Tem um problema que só você tem. E você e Deus sabem dele. Pode ser que ninguém aqui saiba. E esse problema está te matando, está te corroendo. Está trazendo morte para o seu coração. E vai trazer morte para a sua vida espiritual um dia. Eu quero te convidar a falar com Deus sobre isso essa noite. Deus quer que você seja sincero com Ele. Porque Deus pode renovar o nosso coração. Deus pode fazer com que as nossas intenções e as nossas decisões sejam voltadas para o caminho que Ele quer que a gente viva. Só que a única forma de a gente fazer isso é aproximando de Deus. Então eu queria convidar você a permitir que Jesus molde o seu coração, reconhecendo a influência. Para controlar o seu coração, você precisa permitir que Jesus entre na sua vida. Para que Jesus genuinamente faça parte do que você faz. Para que Jesus seja parte do que você é. No conceito judaico, a gente tem uma fala que é muito interessante, que é um texto de Deuteronômio 4, onde ele fala assim: ouve Israel, Deus é o único Senhor. Que é o que se chama na teologia de Shema Israel, que é o que significa ouve, em hebraico. Que esse conceito, ele traz a ideia de que para um judeu, que é um judeu genuíno, que ama o Senhor, a vida inteira dele é moldada com esse conceito de que Deus é o único Senhor. Mas como que eu vou agir nisso aqui? Lembrando que Deus é o meu único Senhor. Como que eu vou tomar essa decisão? Lembrando que Deus é o meu único Senhor. Como que eu vou responder essa pessoa? Lembrando que Deus é o meu único Senhor. E Ele precisa direcionar todas as áreas da minha vida. Eu quero te convidar a reconhecer que você precisa da influência de Jesus na sua vida. Para você tomar boas decisões que vão impactar diretamente a sua vida, você precisa reconhecer que precisa de Jesus. Você precisa entender que o seu coração, ele é maldoso. Que o seu coração vai te levar para caminhos ruins. E depois, você precisa ser sincero com Deus. Deus quer que nós sejamos sinceros de verdade com Ele. Talvez você tenha vergonha de falar com alguém sobre o que você tem internamente. Talvez você tenha medo de abrir alguma coisa. Mas eu quero te convidar, te incentivar a falar com Deus. A trazer Deus como um amigo. A trazer Deus como alguém que está do seu lado. Que além de nunca te abandonar, Ele disse que vai te dar uma morada eterna junto dEle. Num lugar onde não vai mais haver pecado. Num lugar onde Deus vai fazer novas todas as coisas, inclusive as intenções do nosso coração. Porque nós iremos passar pelo fogo que vai nos limpar. Só que para isso, nós precisamos estar hoje direcionando o nosso coração para Ele. Porque somente com o nosso coração voltado para Ele, Ele vai atuar na nossa vida. E por último, eu quero que você pratique diariamente. Nós somos afetados pelo pecado, por isso a gente precisa desesperadamente de Jesus para nos ajudar. Para que a gente possa controlar de verdade o nosso coração. Para que no momento da raiva eu consiga agir do jeito certo. Para no momento da tristeza eu conseguir agir do jeito certo. Eu acho muito interessante o momento onde Jesus descobre a morte do seu primo. E ele fica muito triste. Só que tem uma multidão perto dele. Jesus tenta se afastar, mas não consegue. E a multidão vem e pede. Jesus volta e prega para eles. E cura eles. Ele não queria aquilo naquele momento. Os sentimentos, as emoções dele não queriam aquilo naquele momento. Só que Deus é o único Senhor de todas as atitudes de Jesus. E a gente precisa aprender isso com Ele.
eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Será que o seu coração está controlando você? Ou você está controlando o seu coração? Queria convidar vocês para ficar de pé para a gente orar. Obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de hoje nós olharmos para dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, por Tu sondar o nosso coração. Por Tu nos dar uma oportunidade de uma vida diferente. Senhor, obrigado por ter se preocupado com a gente. No momento onde todos nós pecamos, isso nos afastou do Senhor. Isso fez com que a gente tomasse decisões contrárias a Ti. Isso fez com que a gente começasse a agir de formas que te entristeciam. Que a gente começasse a fazer coisas que para Ti são inaceitáveis. E ainda assim, Senhor, Tu teve misericórdia de nós. Mesmo assim, o Senhor levou em consideração de que o nosso coração é afetado pelo pecado. E o Senhor mandou Jesus para morrer por nós. E pagar um preço que nós não conseguimos pagar. E nos ajudar a conseguir controlar o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a tomarmos decisões em direção ao Senhor. Nos ajude a agirmos, como o Senhor disse, todo aquele que crê e for batizado, esse vai ser meu filho. Esse vai estar comigo e eu vou ser o Deus dele. E ele vai ser o meu filho, adotado a partir de agora. Nos ajude a tomar as decisões de compromisso com o Senhor. Decisões práticas, mas que não são apenas decisões, mas que vêm do nosso coração, que está sendo moldado pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a lembrar do Shema Israel. Assim como os judeus que ao acordar e ao dormir, eles recitam esse texto. Que nós possamos ter isso como uma marca na nossa mente. Ouve, Filipe. Ouve, igreja. Ouve que Deus é o teu único Senhor. Não esquece disso em todas as tuas decisões. Nos ajude a lembrarmos disso, Senhor. E hoje, sonda os nossos corações. Que teu Espírito Santo possa falar com a gente. Fazer a gente entender que nós precisamos arrepender. Que nós precisamos de Ti. Para que nós possamos viver uma vida boa, próspera. E nem é de dinheiro. E uma vida boa. Que lá na frente, quando nós chegarmos, nós vamos chegar felizes com a forma como nós vivemos hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento, Jesus. Amém, Pai. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém, gente.